Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal da Círculo. Eu sou Ela Camarena, sou do time de artesãos da Círculo e hoje eu tenho uma aula bem especial para você. Olha só o que eu criei. É um centro de mesa para você fazer assim sua festa do Halloween. De repente, faz um jantarzinho assim bem especial para os seus convidados. Vem dar uma olhadinha e ver como é que eu fiz esta peça. Começarei a mão pelos dedos com a cor 8006 do fio amigurumi e usarei a agulha clover 2 milímetros. Faço anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Aumento em todos os pontos. Ficarei com 12 pontos nesta carreira. E agora, continuo em pontos baixos para fazer o primeiro dedinho. Tenho 12 pontos nesta carreira. E continuo as carreiras somente em pontos baixos. Para este dedo, fiz 14 carreiras. Corto o fio e puxo a alcinha. Coloco a agulha de acabamento e agora vou tirar este degrauzinho. Conto 1, 2 pontos para frente, passo por baixo das duas alcinhas. Agora volto na alcinha de fora do último ponto crochetado e volto de fora para dentro por baixo das duas alcinhas do ponto que pulei. Agora farei o próximo dedo, farei com a mesma quantidade de pontos, só vou alterar um pouquinho a quantidade de carreiras. Fiz o primeiro dedo com 14 carreiras e o segundo aumentei 2 carreiras. Ele tem 16 carreiras. Agora, o próximo farei com 18 carreiras, 2 carreiras a mais do que o segundo dedo. E continuo com a mesma espessura. Prontinho. Fiz este com 14 carreiras, este com 16 e este com 18. Agora, voltarei a fazer o próximo dedo com 16 carreiras. E para trabalhar de uma forma mais confortável, eu sempre gosto de organizar os fiozinhos. Eu tenho o fiozinho aqui de dentro, que é do anel mágico, e o fiozinho que eu terminei aqui, o dedinho. E amarro um com o outro sem apertar. Somente para que o fiozinho do término não desmanche e fique tudo arrumadinho. E aí, com um palitinho, eu enfio tudo pra dentro e deixo assim. Porque daqui a pouco, né, a próxima etapa será unir todos os dedos. E deixando assim, de forma organizada, ficará mais fácil fazer essa etapa. E agora, farei o último dedinho. Farei também com 6 pontos baixos dentro do anel, só que farei ele mais curtinho. Faço também aumento em todos os pontos e continuo em pontos baixos.
Faço o aumento e continuo em pontos baixos. Prontinho, já tenho todos os dedos. Todos comecei com anel mágico, 6 pontos baixos e aumento em todos os pontos, fiquei com 12. Aqui eu tenho 14 carreiras, 16 carreiras, 18 carreiras, 16 carreiras e este último dedo fiz com 12 carreiras. Agora, vou começar unindo estes 4 dedos. Este daqui, ele será unido depois que unir estes 4. Vou começar por estes 2 dedos. Vou começar com o dedo que tem 16 carreiras. Coloco a agulha de dentro para fora, por baixo de 2 alcinhas. Venho no dedo que tem 18 carreiras, coloco a agulha de fora para dentro, também por baixo das 2 alcinhas. Laço o fio do novelo e passo por dentro das 4 alcinhas. E dou um nozinho bem justinho. E faço um ponto baixo pegando as 4 alcinhas aqui no mesmo lugar. E coloco o marcador. Já conto como ponto, então tenho 1. Agora venho aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora, pego o dedo que tem 14 carreiras. É só lembrar o seguinte, este dedo é o dedo que ficará no meio, né? Este dedo aqui. Então, deixei ele no meio, esse é o de 18, este é o de 16 e este é o de 14. Fiz 6 pontos baixos e agora venho aqui e junto este dedo fazendo o primeiro ponto baixo aqui neste dedo. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que 6? Porque tenho 12 pontos baixos em cada carreira, em cada aqui, né, carreirinha do dedo. Então, fiz, né, então tenho o dedinho, dedo médio, este dedo. E agora, continuo em pontos baixos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nesta carreira, onde estou prendendo os dedos, eu gosto de contar de 12 em 12 para ter certeza de que peguei todos os pontos. E agora, venho aqui no próximo pontinho deste dedo. E aqui faço bem justinho. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu gosto de prender por um ponto só e contar separadamente. Depois dessa carreira, vou contar tudo junto. Mas nessa conto, né, de 12 em 12 ou de 6, quando vou prender um dedinho, para não ter dúvidas. Este dedo, que é o nosso dedo mais longo, ficam 2 dedos menores ao lado dele. Então, fiz este, este e este. E agora, farei 6 pontos baixos para prender o próximo dedo, que é do tamanho deste daqui. E conto 1, 2, 3,
4, 5 e 6. E prendo o próximo dedo com um ponto baixo. E já conto como um ponto baixo. Só organizo os fios. Deixo tudo bem justinho. Então, um ponto baixo. Agora, contarei 12, porque vou dar toda a volta. Contei 12 pontos baixos. E agora, continuo em pontos baixos até chegar no marcador. Cheguei ao final, já passei o marcador aqui para a alcinha, né, do último ponto crochetado. E agora eu tenho 4 dedos e cada um deles tem 12 pontos baixos. Portanto, agora farei uma carreira que deve ter 48 pontos baixos. Então, agora darei toda a volta. E esta carreira deverá ter 48 pontos baixos. Prontinho, dei toda a volta, tenho 48 pontos. Antes de conectar este dedo aqui do outro lado, vou fazer mais algumas carreiras de pontos baixos, porque nós temos este espaço aqui entre estes 4 dedos e o dedão. Então, continuo agora somente em pontos baixos, sem precisar conectar os dedos, né, neste momento. Vou dar toda a volta e continuo aqui com 48 pontos baixos. Com a união dos dedos, eu fiz 5 carreiras de pontos baixos. Agora, farei 37 pontos baixos e vou conectar o próximo dedo, que é o dedão. O dedão será conectado deste lado aqui. Por quê? Porque este lado seria o dedinho, né? Então, o dedão fica no lado oposto, vou conectá-lo aqui. Sigo em pontos baixos, farei 37. E dou toda a volta até chegar aqui no 37º ponto. Fiz 37 pontos baixos. E agora, conecto o último ponto, desta forma. E prendo ele com um ponto baixo. Deixo bem justinho. E faço um ponto baixo. E continuo em pontos baixos. Conectei aqui o último dedo. Agora, tenho aqui, no total, 60 pontos baixos. Vou continuar em carreiras de pontos baixos para depois formar uma parte do pulso, onde farei as diminuições. E continuo em pontos baixos agora para formar a palma da mão. Para contar quantas carreiras somente de pontos baixos devem ser feitas após os dedos, este dedo aqui tem 16 carreiras. Então, marquei aqui, até aqui são as carreiras do dedo, 16. Então, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras. Então, no total, tenho 14 carreiras e agora começarei a fazer as diminuições, que neste caso aqui serão 8 pontos baixos e uma diminuição. São 8 pontos baixos e uma diminuição porque tenho no total aqui 60 pontos. Então, farei 8 pontos baixos e uma diminuição até o final.
E assim sigo até o final da carreira. Fiz 8 pontos baixos e uma diminuição, e agora sigo com uma carreira somente de pontos baixos. Fiquei com 54 pontos nesta carreira. Agora farei 7 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. E repito, 7 pontos baixos e uma diminuição, e vou até o final desta carreira. Depois da carreira de 7 pontos baixos e uma diminuição, volto com pontos baixos. E dou toda a volta somente em pontos baixos. Farei agora 6 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira, 6 pontos baixos e uma diminuição. Fiquei com 42 pontos. Agora faço novamente uma carreira somente de pontos baixos. Nesta carreira faço 5 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira, 5 pontos baixos e uma diminuição. Tenho 36 pontos baixos nesta carreira. Agora farei 4 pontos baixos e uma diminuição. Veja que não farei uma carreira somente pontos baixos. Fiz 5 pontos baixos e uma diminuição, e agora sigo para 4 pontos baixos e uma diminuição. E vou assim até o final da carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira, 3 pontos baixos e uma diminuição. E agora sigo em pontos baixos. Fiquei com 24 pontos baixos nesta carreira e continuo em pontos baixos para fazer o pulso. Após a última diminuição, eu fiz 6 carreiras. Agora vou trocar de cor, que vou fazer aqui como se fosse a manga da camisa aqui da mão. Para fazer a troca de cor, eu vou também tirar este degrauzinho do mesmo jeitinho que fiz com os dedos. Puxei a alcinha, coloco a agulha de acabamento. E agora vamos lá. Conto 1, 2 pontos para frente, passo a agulha por baixo das duas alcinhas de dentro para fora, passo agora a agulha por cima da alcinha da frente
do último ponto que crochetei e agora por baixo das duas alcinhas do ponto que pulei. Prontinho, ó, ele fica igual ao pontinho anterior e posterior. Vou trabalhar somente nas alcinhas de trás e já vou crochetar sobre esse fio, que é o fio que eu finalizei aqui, para ir prendendo ele. Volto agora com a cor 8176. Passei pela alcinha, ajeito os fiozinhos e dou um nozinho. E agora farei 3 pontos baixos e um aumento, pegando a alcinha de trás. E vou até o final da carreira. 3 pontos baixos e um aumento, pegando a alcinha de trás e crochetando sobre os 2 fios. Vou até o final. Estou aqui neste ponto, onde é o terceiro ponto, e o aumento eu faço exatamente aonde eu dei o nozinho aqui no começo dessa cor, tá? Que eu faço o aumento. Coloquei o marcador e agora pego as duas alcinhas e farei 4 pontos baixos e um aumento. E vou até o final da carreira. 4 pontos baixos e um aumento. E agora faço 5 pontos baixos e um aumento. E vou até o final da carreira. 5 pontos baixos e um aumento. E agora, continuo em pontos baixos. Fiz aqui o que será a parte da manga da camisa. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Agora, antes de continuar, eu vou colocar arame aqui dentro para poder modelar os dedos como eu quiser. Lembrando que se for para criança, não coloque os arames. O arame você colocará se for somente para decoração. O ideal são os arames de alumínio, que são mais molinhos e não enferrujam. Este daqui a gente chama de limpador de cachimbo. Hoje você encontra em diversas lojas. Vou dobrar desta forma, porque se eu usar a pontinha pode sair aqui pelo crochê. Então, vou dobrar e vou colocar dentro de cada dedo. Farei isso em todos os dedos. Porque aí depois eu posso modelar o dedo e colocar a mão numa posição mais ameaçadora. Afinal, ela está saindo da terra. Coloquei todos os arames. E agora, como ele é molinho, eu só vou enrolar um pouquinho aqui.
e põe essa pontinha pra dentro. E agora eu vou encher com a fibra até a pontinha de cada dedo. E vou enchendo aos pouquinhos. Uso um palitinho. E vou posicionando a fibra, enchendo cada dedinho. Pronto, enchi os dedinhos. Verifique se o arame está ok. E agora encha aqui esta parte da mão. Prontinho, não precisa encher demais e mantenha ela achatadinha. Espalhe bem a fibra por todos os dedos e aqui pelo dorso e palma da mão. Para finalizar a manga da camisa, agora vou passar a agulha por baixo das duas alcinhas, de dentro para fora. Passo pela frente do ponto, entro no próximo buraquinho e faço um ponto baixo. Finalizo como um ponto baixo. Faço de novo. Ó, venho por trás do ponto, passo pela frente e finalizo como um ponto baixo. Vou assim até o final da carreira. Terminei essa carreira. Então, agora faço 5 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira, 5 pontos baixos e uma diminuição. Agora faço 4 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira, 4 pontos baixos e uma diminuição. E continuo as diminuições. Agora faço 3 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. Três pontos baixos e uma diminuição. E sigo nas diminuições. Agora são 2 pontos baixos e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição até o final da carreira. E ao final, 3 diminuições seguidas. Puxo o fio, né? Cortei, puxei. E agora, eu termino de encher aqui esta parte. Prontinho, enchi. Aqui, ó, eu encho um pouquinho mais do que aqui. Aqui, lembra que eu falei para deixar mais achatadinho? Aqui tem que ficar mais cilíndrico. Então, enchi também, até para dar uma sustentação melhor. E agora aqui, vou pegar pelas alcinhas de fora e vou puxando para fechar.
Fechei, apertei bastante, ó, pra deixar bem fechadinho. Agora, coloco a agulha aqui no meio, onde fechei. E saio aqui um pouquinho distante. Agora, volto no mesmo buraquinho e saio aqui um pouquinho distante, novamente. Estou vendo aqui, ó, para que saia entre os pontos, não passe por entre o fio, tá? Deixei uma argolinha, ó, passei, deixei uma argolinha. Agora, volto aqui no mesmo buraquinho de novo, saio aqui de novo, entre os pontos, tá? Não passe entre o fio, os fios. Puxo, e agora, passo a agulha por dentro da argolinha e puxo. Porque assim, eu dou um nozinho lá dentro. Passo novamente por dentro. E agora, corto rente. Prontinho. Agora, volto aqui nestas alcinhas. E laço o mesmo fio que usei aqui nesta parte, que seria a manga da camisa. E faço um nozinho. Agora, farei uma correntinha. E venho em pontos baixos. Fiz 6 pontos baixos. Agora, volto. Faço uma correntinha e volto pegando as duas alcinhas dos pontos que fiz e volto fazendo pontos baixos. Aqui no caso, 6 pontos baixos. Faço uma correntinha, pulo um ponto. Eu faria neste, né? Então, pulo este e venho neste. Faço 5 pontos. Viro. De novo, faço uma correntinha. Ao invés de fazer neste ponto, faço no próximo. Normalmente, eu faria diminuição, mas aqui fica mais fácil pular um ponto. E nesse caso, não há problema. Porque tá vendo, ó, não fica buraquinho. 4 pontos. Estou fazendo carreiras de vai e volta, ó. Então, virei novamente. A cada carreira, eu pulo um ponto, de um lado só. Então, ao invés de fazer aqui, eu venho aqui. Aqui serão 3 pontos. Mais uma vez, viro. E agora, de novo,
uma correntinha e faço os outros pontos. Só refazer esse pontinho aqui. De novo, uma correntinha, pulo este e venho no próximo. Faço os pontos. De novo, uma correntinha, pulo este e faço os pontos da carreira. Uma correntinha, virei, pulo este e mais uma vez faço o pontinho. E esta é a ideia, é como se a camisa estivesse aqui com o punho todo rasgado. Então aqui eu posso fazer e farei com 3, com 4, com 5, você pode ir variando para ter pontinhas de diversos tamanhos. E aqui terminei, cortei o fio, puxo a alcinha e vou escondendo os fiozinhos. Eu faço isso para todas as pontinhas. E como eu falei, você pode ir fazendo as pontinhas de diversas larguras e comprimentos. Por exemplo, esta pontinha fiz com 7 pontos baixos e fiz 3 carreiras. Aqui eu fiz com 6 e fiz 2 carreiras de pontos baixos sem a diminuição. Aqui eu fiz 7 pontos baixos e 3 carreiras sem diminuição. Então, ela ficará uma pontinha mais larga e mais compridinha. Então, agora, assim como fiz com esta pontinha, faço uma correntinha, pulo este ponto e venho pro próximo. E volto 6 pontos baixos. E sigo fazendo as diminuições. Aqui farei uma carreira sem diminuição entre cada carreira com diminuição. Então, uma carreira com uma diminuição, que neste caso estou fazendo pulando um ponto. E agora, esta carreira não diminuo. Por quê? Só para fazer uma pontinha mais comprida. E vou seguir assim até chegar em um ponto, como eu fiz aqui. Prontinho, esta aqui ficou maior. E assim, vou intercalando, como se a mão estivesse saindo da terra e rasgou aqui toda a manga da camisa. Prontinho, ficou assim. Fiz 6, fiz 7, fiz intercalando carreiras sem diminuição, com a próxima com diminuição, para que as pontinhas ficassem diferentes umas das outras. Com a cor 6399, farei as unhas. Continuo com a agulha 2 milímetros. Vou deixar um palmo de fio e faço um nozinho como se fosse começar uma correntinha. Este fiozinho que deixei de início, vou chamar de fio curto, e este o fio que sai do novelo.
Vou passar o fio curto por cima da agulha, ó, pela frente, tá vendo? Viro pra mim, fez uma alcinha. Segurei, laço o fio do novelo, seguro aqui e passo por dentro das duas alcinhas. Fiz um ponto baixo, ó, de novo. Passo por cima, virei pra mim, seguro, laço o fio do novelo e passo por dentro. Faço 4 pontos baixos sem correntinha. Agora, faço uma correntinha e vou pegar somente na alcinha de trás e já vou escondendo o fio do começo. Faço um ponto baixo, 2 e 3. Aqui no último ponto, na última alcinha, farei 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Então, dei a volta, venho aqui na próxima alcinha, que agora é do outro lado, né? Eu peguei as alcinhas de trás daqui, agora esta alcinha é a de trás, lá do outro lado. E faço 1, 2, 3 pontos baixos. Uma correntinha, viro o trabalho e agora pegarei as duas alcinhas. Faço um ponto baixo, 2, 3, pegando as duas alcinhas agora. Agora aqui onde eu fiz o aumento triplo, faço 2 pontos baixos em cada um deles. Então, serão 3 aumentos. Segundo aumento. E terceiro aumento. E finalizo com 3 pontos baixos. Por se tratar de uma unha, né, de uma mão que está saindo da terra, aqui não vou fazer acabamento, vou deixar assim para dar a ideia de que a unha está quebrada. E agora faço uma correntinha, corto o fio. Este daqui também posso cortar, né, porque crochetei sobre ele. E este fio puxo. Coloco a agulha de acabamento. E esconderei o fio aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui tem a partezinha dos pontos baixos sem correntinha, então aqui é o avesso. Passo aqui por dentro de alguns pontos. E corto rente. E assim faço as outras unhas. Fiz as 5 iguais para colocar na mão. Já costurei uma unha aqui. E para costurar essas unhas, estou com uma linha com uma cor próxima e com uma agulha mais fininha. Usarei linha de costura. E por que eu uso linha de costura? Ó, veja aqui, tá vendo, ó? Você não vê, podia ser até de outra cor. Caso você não tenha uma cor próxima, pode até ser de outra cor, porque a linha de costura, ela some no meio dos pontos aqui do crochê. Então, a costura fica bem bonitinha. Se eu tivesse feito com o próprio fio amigurumi, a linha, obviamente, o fio é mais grossinho, né? Ele apareceria aqui. Com a linha de costura, a linha some
E tem mais um segredinho que eu vou te contar agora. Então, vamos lá. Venho aqui, ó, estou no dedão, né? Vê bem onde é a frente. Ah, mais um detalhe. Sempre existe um lado que a gente acha que ficou mais bonitinho. Então, eu escolhi este lado aqui, ao invés deste, porque achei que tá mais bonitinho. Eu vou dar um ponto aqui no meio do dedo. E vou passar aqui, porque eu dei um nozinho. Aí, eu travo o fio. Prontinho. Já vou cortar essa pontinha que está aqui. Agora, pego a unha e vou passar por trás, ó, dos pontinhos. Deixa eu dar uma olhadinha, ó. Passa por trás, tá vendo? Das duas alcinhas. Esse é o meu segredinho. Eu nunca passo assim, tá vendo? Eu não vou pegar e passar por cima. Eu passo, dei um pontinho no dedo. Agora venho, passo por trás das duas alcinhas e puxo. E posiciono. Se você quiser, você pode dar uma coladinha com a cola de tecido da Círculo, só para posicionar. Mas eu acho que aqui neste caso, dá tranquilamente para ir segurando e costurando. Pronto. Fiz isso. Ajeito tudo certinho. Agora venho de novo, ó, eu volto pegando por trás das duas alcinhas. Passei. E veja que estou com alguma agulha fininha. Por quê? Para não abrir os pontos. Agora, dou um pontinho no dedo. Pronto. Vou ajeitando. E agora, mais uma vez, venho por trás, tá vendo? Das duas alcinhas. E puxo. Posso ou não fazer um pontinho atrás, se quiser, mas se quiser mais presinho, ó, volta um ponto, dá um ponto no dedo e puxa. E assim, eu vou costurando, dando toda a volta. De novo, dei um pontinho. Venho de novo por trás. E assim continuo até o final da unha. E aí, eu consigo costurar, ó. Não dá pra ver nadinha do fio, tá vendo? A costura fica bem bonitinha. Dei toda a volta somente nesta parte curva. Aqui, imaginando, né, que a unha sai um pouquinho, tá vendo? Eu não costurei essa parte. Agora, vou dar só mais um pontinho aqui. E agora, dou um nozinho passando aqui por dentro, ó. E prontinho. Agora, passo por dentro do dedo. E corto a rente. E assim faço para todas as unhas. Decidi fazer o chão, de onde a mão sai, com o Barroco Decore Luxo. Essa daqui é a cor 555. E para fazer isso, vou primeiro preparar uma base aqui
na base da manga da mão. Por quê? Porque esse fio é mais grossinho. Então, para ficar um acabamento bem bonitinho aqui, farei agora uma base com um tom de verde no fio amigurumi e depois eu continuo com este fio. Estou com a cor 5368 do fio amigurumi e estou com a agulha 2 milímetros. Venho aqui, ó, passo a minha agulha por baixo da alcinha. Lembra que aqui eu fiz o ponto baixo pegando por trás do ponto? Então, sobraram 2 alcinhas. Peguei a alcinha da frente. Agora, laço o fio, que é o verde militar, ou um tom de verde, né? E faço um nozinho. Agora, faço 3 correntinhas, pulo 2 alcinhas, e na próxima, ó, uma aqui, ó, uma, 2, na próxima, faço um ponto baixíssimo. Novamente. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 e na próxima faço um ponto baixíssimo. E faço isso dando toda a volta. Dei toda a volta e o último pontinho faço aqui na primeira alcinha e faço o ponto baixíssimo. E corto o fio. E prontinho. Agora, com a agulha 4 milímetros e o fio barroco, eu vou colocar a agulha por baixo do espaço de correntinha e cobrindo os 2 fios. Os 2 fios, né, do início e do fim, para ir travando ele. Vou posicionar tudo certinho. Agora, faço. Para ajustar para múltiplos de 6, então, faço. Então, aqui eu tenho... Aqui é só um nozinho. Então, tenho um ponto baixo, mais um ponto baixo no próximo espaço. E no próximo, eu faço o aumento. Então, farei 2 pontos baixos e um aumento... E ao final, sobrarão 2 pontos baixos. Só olhando direitinho. 2 pontos baixos e um aumento. Eu vou até o final e no último espaço de correntinha, ou melhor, nos 2 últimos espaços de correntinha, eu farei 2 pontos baixos, não terminarei com aumento neste caso. Tenho 18 pontos, agora farei aumento em todos os pontos. Ficarei com 36 pontos nesta carreira. Prontinho. E uma dica, este fio é bacana você fazer com um ponto mais soltinho. Caso com esta agulha para você o ponto fique justo, use uma agulha um pouquinho maior. Então, este será o chãozinho. E agora aqui, farei mais algumas carreiras, mas ela já fica, né? A mãozinha já fica de pé com esta base. Então, agora, farei mais algumas, porque eu acho bacana, mas você poderá fazer de tamanhos diferentes, inclusive fazer outras mãos de outras cores e fazer aqui esta base maior, né, até este tamanho, né, eu acredito que esse seja o mínimo para que ela fique de pezinha na sua mesa. Ó, e aqui dá para ver os pontos, tá vendo? Olhando de cima, você consegue ver os pontos direitinho. Então, agora farei 5 pontos baixos e um aumento, porque finalizei esta última carreira com 36 pontos. Então, agora, a próxima carreira são 5 pontos baixos
e um aumento. E vou até o final da carreira com 5 pontos baixos e um aumento. 6 pontos baixos e um aumento. Até o final da carreira, 6 pontos baixos e um aumento. 7 pontos baixos e um aumento. E vou até o final da carreira com 7 pontos baixos e um aumento. Prontinho, fui até 7 pontos baixos e um aumento. Agora, corto o fio e faço o acabamento, tirando este degrauzinho. Conto 1, 2 pra frente, passo por baixo das duas alcinhas, por cima da alcinha da frente do último ponto crochetado e agora por baixo das alcinhas que pulei. Agora aqui atrás eu dou um nozinho e escondo o fio. Prontinho. E ela fica bem firme. Prontinho. Agora, eu farei uns bordadinhos como se ela tivesse cicatrizes. Estou com a linha Max Moulinet na cor 900, que é o preto, e vou bordar com a agulha número 16. Vou bordar com 3 cabos, tá vendo, ó? Separei 3 cabos e farei como se ela tivesse tido alguns acidentes, né, antes de virar zumbi. Agulha 16. Então, começo introduzindo a agulha um pouquinho distante de onde quero a cicatriz. Passo o fio e deixo um pedacinho aqui. Agora, venho aqui pro lado. E faço isso, ó, tá vendo? Atravessei. Então, tenho um pontinho aqui. E faço um pontinho aqui. Vou virar para ficar mais fácil. Venho aqui no próximo ponto. Volto. E vou aqui pro lado. E assim, vou fazendo as costuras na mão. Este fiozinho vou cortar, e aqui você pode até deixar o fiozinho assim, ó, como se o ponto estivesse prestes a ser desmanchado. Faça mais, aqui de forma aleatória, como você achar mais bacana.
E agora, para terminar, como tem o arame, a gente coloca ela numa posição mais ameaçadora. Prontinho. Gostou? E viu os truques que eu mostrei para você de como fazer os dedinhos e saber contar direitinho os pontos de cada dedo? Espero que tenha gostado dessa aula, fiz com imenso carinho para você. E aproveita que está aqui, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal da Círculo, que tem este e muitos outros vídeos para você, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!